Bom dia, quinto ano! Vamos lá então agora para nossa aula de ciências, tá? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos fazer da página 7. Vou explicar um pouquinho sobre a página 7. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura da página 7, da página 8 e da página 9, ok? Na página 10 e a página 11 vocês vão fazer as respostas, vão responder as perguntas, que estão lá, ok? Então, abra lá na página 7, coloque a data de hoje, dia 14/5, e ali nós vamos dar continuidade falando sobre a água, mas falando sobre os organismos que vivem nessa água, ok? Então, ali ele traz uma informação bem relevante, bem legal, dizendo que uma água viva, ela é composta, o seu corpo é composto de 95% de água. Ou seja, quase todo o corpo dela é composto de água, né? Eu acredito que por isso que o nome dela é água viva. Já um ser humano, o corpo dele é composto de 75% de água. E à medida que vai envelhecendo, essa água vai diminuindo, chegando a 50% na idade mais velha, né? Na idade idosa, ok? Ali embaixo tem um RA bem legal, gostaria muito que vocês entrassem ali pelo aplicativo para ver o que é, ok? Os RA geralmente são bem interessantes. Aí ele tá falando sobre a vida dentro da água, né? Que além da água externa que nós temos dentro do nosso corpo, que as plantas precisam para sobreviver, existe também uma vida dentro da água, né? Muitos animais vivem dentro da água, muitas plantas vivem dentro da água, muitos organismos, né? Assim que o livro traz, organismos aquáticos, né? E ali estão alguns exemplos disso. Por exemplo, os golfinhos, né? Os golfinhos, eles são considerados mamíferos, porém eles vivem dentro da água, mas ele traz uma informação bem interessante que eles respiram por pulmões. Então, se eles respiram por pulmões, eles conseguem sobreviver o tempo todo embaixo da água? Não. Eles precisam sair, subir até a superfície para quê? Para eles poderem respirar. A diferença entre o golfinho que respira pelo pulmão e eu e você que respiramos pelo pulmão é que o golfinho consegue manter um certo tempo sem respirar, muito maior do que nós, né? E aí, quando ele precisa respirar, ele vai até a superfície, respira e volta. Por isso que os golfinhos pulam, né? Não é que simplesmente eles querem fazer algo bonito, mas é porque eles precisam respirar durante esse momento do salto, ok? Do outro lado ali a gente tem algumas algas, né? A alga é muito interessante porque a alga também ela é responsável pela produção do oxigênio que nós precisamos para respirar. Não sei se eu já tinha comentado para vocês que as árvores elas produzem o oxigênio que nós respiramos, certo? Porém, se no mundo um dia acabasse todas as árvores e acabar o oxigênio, se não tivesse mais nenhuma árvore no planeta, não, porque ainda assim dentro da água existem alguns organismos aquáticos que fazem a produção desse oxigênio para que a gente consiga respirar aqui fora. Então, a alga é um deles, né? E a alga geralmente ela vai lá do fundo, né, onde começa a raiz, e ela vai até quase a superfície, às vezes até muito alto, tem muitos metros às vezes de alga, e às vezes elas são quase microscópicas, né? Também temos ali a Vitória Regia, que também é uma forma de planta diferente da alga, ok? Ela é uma forma de planta que o quê? Ela precisa estar para fora na superfície da água para que ela receba luz solar e ela produza seu próprio alimento, que é a fotossíntese, né? Mas ela precisa da água também. Ela vive dentro da água, o seu caule vive dentro da água e a sua parte de superfície, né, a sua parte de cima fica na superfície, né? E as sardinhas, que elas vivem em cardume, que são aqueles peixes pequenininhos e que vivem em quantidade, né? Eles andam em quantidade na água. Vamos lá para a página 8. A página 8, ela vai falar sobre essa questão do oxigênio dissolvido, né? Que muitos animais, como que fala aqui? Muitos organismos aquáticos, eles produzem o seu próprio oxigênio, né? Eles dissolvem o oxigênio para a sobrevivência deles dentro da água, né? E o peixe é um exemplo disso, né? O peixe, ele possui aqui ao lado, né?
como se fosse no rosto dele, ao lado ali do peixe, tem um órgão dele que é chamado de brânquias, que à medida que ele nada, à medida que vai passando, ele vai abrindo e fechando, né? Então, o que acontece? O gás do oxigênio, ele entra, né, pela boca. A água entra pela boca e segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido, né? E esse oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o meio ambiente, para o ambiente. E aí as plantas fazem essa troca, porque as plantas precisam do gás carbônico, transformam em oxigênio, né? Que é uma coisa que a gente já aprendeu também. Então, olha que interessante. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico e dissolvido. Legal, né? E aí também a gente tem um outro exemplo ali, que são plantas aquáticas que precisam manter as suas folhas na superfície, na água, para receber a luz solar e produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese, que foi o que eu falei para vocês. Então, uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação delas, né? Por isso que elas ficam flutuandinhas, às vezes dá até vontade de pisar em cima delas, né? Mas se você pisar, ó, você cai. E geralmente onde tem essas plantas, geralmente é muito fundo, ok? Então ali tem, e embaixo da foto dessa plantinha aqui, tem como que é, se fizesse se abrisse assim, colocasse no microscópio bem grande, pra gente ver como é a folha dela. E ela tem pequenos buraquinhos, espaços entre elas, que é onde fica o ar para que haja essa flutuação dela também. Você sabia? É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas, e ambas produzem o próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos e muito úmidos, e não têm troncos, folhas, flores ou sementes, porque ela é toda planta, ok? Toda planta. Inclusive, algumas são microscópicas, né? Algumas são pequenas. Resumindo, algas não são plantas. Você sabia disso? Eu também não sabia. Eu achava que alga e planta era tudo a mesma coisa. E não é. Alga é alga e planta é planta. Vamos para a página 9, coloque a data na página 9. A página 9, ela vai falar de um organismo aquático que nós conhecemos ele de um desenho, lá do Bob Esponja, que é o plâncton, né? O plâncton é aquele que quer roubar sempre o segredo do siriguejo, né? E aqui ele vai falar sobre o plâncton. O que é o plâncton? O plâncton é um organismo que vive dentro da água e que ele é bem microscópico, não é possível ver, não é igual no desenho. No desenho a gente enxerga ele, certo? Ele aparece todo marronzinho, cinzinha na realidade, né? Mas na vida real, digamos assim, a gente não consegue enxergar ele é muito pequeno mesmo, tá? Só que o plâncton, ele é dividido em duas características, digamos assim. Os fitoplânctons, que são constituídos pelas algas e bactérias, e eles realizam fotossíntese. Então, isso significa que eles são verdes, né? Mais ou menos verdes. E o zooplâncton, que eles são formados por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese, então eles não são verdes. Os organismos planctônicos, eles são importantes para o equilíbrio do ambiente. Por quê, pessoal? Porque os plânctons, eles servem de base alimentar. Então, ele tem muitos animais que comem os plânctons, né? Alguns peixes, alguns tubarões mesmos, né? E sem falar de tudo que o plâncton, ele vai filtrando a água. Ele faz essa filtragem da água, né? E ele também produz a maior parte de oxigênio da Terra. Então, isso que eu falei para vocês, que se um dia acabasse todas as árvores do planeta, ainda assim existiria oxigênio por conta ali das plantas e das algas que fazem a produção desse oxigênio e também por conta do plâncton, porque, como diz o livro, ele produz a maior parte do gás oxigênio da Terra, né?
Então, olha ali, alguns que comem, né, que se alimentam dos plânctons, os tubarões, as baleias, moluscos, né? Então, animais grandes também se alimentam de plânctons e animais pequenos também se alimentam de plânctons. Então, o tubarão-baleia nada com a boca aberta, filtrando o plâncton presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Por isso que ele nada com essa bocona aberta aí. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre úmido e respiram por pulmões e pela pele. No entanto, na fase da larva, como os girinos, eles vivem em ambiente aquático e respiram por brânquias. Então, olha que interessante. O sapo ele já passa por esse processo de mudança, né? Então, quando ele vive na água e ele é um girino, ele respira por brânquias. Mas à medida que ele vai se desenvolvendo e passando por essa mutação, virando um sapo adulto mesmo, ele passa a ter pulmões, né? E respirar por eles. Você sabia? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, né? Isso a gente sabe. Como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que permitem viver nos dois ambientes ao mesmo tempo, por algum tempo ou alguma etapa da vida. Beleza? Então, vocês vão ali para a página 10. Vocês vão responder a página 10, é bem rapidinho ali, bem tranquilo, ok? Eu quero muito que vocês façam o quê? A letra B, ele pede para construir um gráfico de barras que mostre a quantidade de água dos exemplos, representados na tabela. Lembre-se de colocar os exemplos em ordem crescente, de acordo com a quantidade de água que representa. A letra B, a gente não vai fazer, combinado? Então, o que vocês vão fazer? Ali o número 1 pede para analisar aquela tabela, né? E a letra A, ele pede para pintar essa tabela. Então, a única coisa que vocês vão fazer é pintar essa tabelinha de azul e amarelo, né? Azul para aquele que apresenta a maior quantidade de água e amarelo aquele que apresenta a menor quantidade de água, ok? Caso você não tenha noção aí, mas ali embaixo ele já aparece a quantidade, né, a porcentagem, então não precisa nem pesquisar, já tá ali mesmo, é só você observar. E aí você vai responder o 2, né, a letra A e a letra B. E daí vai fazer a página 11, tem um textinho para você ler ali, que fala do Severino, e responder a letra B e a letra C, ok? A letra A não tem necessidade de responder. Gente, por hoje é só. Amanhã nós temos mais aulas, temos aula de matemática, né? Um beijo, até amanhã, tchau, tchau.